Bom, ao passado a gente viu SL2, né, para variar. Vai ser o protótipo aí das álgebras de Lie. E também vai ser o protótipo aí para o estudo de partículas elementares, né? As relações de comutação de SL2, só para a gente lembrar, a aula passada eu fiz a base ordenada XYH, né? As relações de comutação, essas matrizes pertencentes a GL2, tá? Que o traço dela é nulo, tá? Então, os comutadores satisfazem essas relações. XY é igual a H, HX é igual a 2x e HY é igual a menos 2y. Tá? Traço nulo. Base para SL2, base de SL2. A gente pode escrever 1 menos 1, 0. 0, 1, 0, 0 e 0, 0, 1, 0. Que é essa base para a matriz. A última coisa que a gente viu na aula passada, a gente escolheu essa base ordenada XYH. A base ordenada. Tá bom? Ordenada. A gente viu, bom, aula passada. Vamos só fazer de novo aqui. Uma outra base ordenada. Escolha a base ordenada XHY. Tá? A última definição que a gente viu ontem, às 3h28 da tarde, foi sobre espaço vetorial graduado. Tá? E com essa base, pessoal, tanto faz você escolher a ordenação da base. Tá? Por exemplo, ordenação da base. Ordenação da base. Por exemplo, a matriz de rotação, matriz de rotação em torno do eixo Z. De um eixo, por exemplo. Então a gente está em R3. Ok? A gente está em R3 e a gente tem essa matriz de rotação. Cosseno θ, menos seno θ, seno θ, cosseno θ, 0, 0, 1, 0, 0. Então a gente fixa um eixo ordenado e roda essa matriz. Se eu mudar de base, ou seja, se eu fizer que o x vai para o y, ou o y vai para o x, ou o z vai para o y, enfim, a única coisa que eu tenho é que essa matriz, por exemplo, ela pode ser levada em 1, 0, 0, 0, 0, cosseno θ, menos seno θ, seno θ, cosseno θ. Ok? Geometricamente, mesma coisa, algebricamente também. Fisicamente, mais ainda. Tá? Então, simplesmente, eu vou escolher essa ordenação de base para que as matrizes fiquem simétricas, tá? Ou seja, fiquem exatamente antidiagonais. Ontem elas ficaram, tá? Mas ficou, por exemplo, um termo A21 e um A32, a matriz ficou um pouco bom, estava certo, mas a matriz não ficou na sua forma canônica, né? Então o que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou a representação adjunta de x e fez essa representação agir respectivamente em x, y, hy, já que a gente está escolhendo aquela base, né? E a gente fez agir também a adjunta de y, bom, de h no caso, né? Adjunta de h, agindo em x, em y, em h, em y, e finalmente a adjunta de y, adjunta de y,
adjunta de y, agindo em x, y e h. Opa, h e y. Tá? Então isso aí a gente fez na aula passada. Tá, aqui tanto faz, né? Adjunta, por definição, a adjunta, ela pega o elemento aqui e calcula o comutador. Isso daqui é 0. O comutador de x com h é menos 2x, né? E o comutador de x com y é igual a h. Tá? Então, tanto faz aqui o ordenamento das bases. O comutador de h com x quanto que é? 2x. Comutador de h com h é 0, imediatamente, propriedade antissimétrica. E comutador de h com y é menos 2y. Finalmente, esse comutador yx é menos h. Comutador de y com h é dado por 2y, tá certo isso? Y com h é 2y e esse comutador é 0. Tá, então, quando a gente vai escrever as matrizes relacionadas, a transformação adjunta, agindo nessa base, a gente tem o quê? Primeiro, a adjunta de x. Ela age no primeiro vetor e dá 0. É isso, né? Primeiro vetor e tem que dar 0. No segundo vetor, menos 2 aqui, tá? Tem que dar menos 2x. Então é isso mesmo, né? E agindo no terceiro vetor, dá o segundo vetor. Então é isso. É 1 aqui, né? Agindo no terceiro vetor. Não, agindo no y. Y é o último, né? É o último vetor. Então ele tem que dar o segundo vetor. Agindo no último, ele tem que dar o segundo. Bom, a adjunta de y é dada por quanto? H, né? Vamos fazer em ordem, já que a base ordenada tem que fazer em ordem. A adjunta de H, quanto que é? Ela tem que agir no primeiro vetor e tem que dar 2 vezes o primeiro vetor. Então isso daqui é 2, 0, 0. Ela tem que agir no segundo vetor, dá 0. E no terceiro, tem que dar menos 2 terceiro. Traço nulo. E a terceira, finalmente, é dada por... Ela age no primeiro vetor e dá menos o segundo. Ela age no segundo e dá 2 vezes o terceiro. É isso? Bom, aqui é 0, né? Ela age no segundo e dá 2 vezes o terceiro. Então, é 0, 0, 2. Então essa representação adjunta, que ela leva o SL2, complexo, enfim. Bom, sobre um corpo K qualquer, nesse grupo das transformações lineares sobre um corpo K. Tá? Essa é a forma canônica. Olha, eu tinha definido antes uma representação arbitrária de SL2, né? Eu tinha falado, no exemplo anterior, na aula passada, eu tinha falado que existia uma representação que levava essa matriz, que está em SL2, numa matriz desse tipo, que era 0, menos 2A, 0A, aqui era menos B, não, aqui era menos B, 2B,
aqui era 2C menos 2C, e aqui era 0. Tá? Então, havia uma matriz desse tipo. Eu tinha falado que isso daqui era representação. Era uma representação porque as relações de comutação, o colchete entre duas matrizes aqui, satisfazia as mesmas relações que o colchete entre matrizes desse tipo aqui. E eu disse também que isso não saía enfim, isso não era uma mágica, né? Isso daí tinha saía de uma razão bastante especial, e a razão é aquela. Tá? Essa representação canônica da transformação adjunta sobre SL2. Vou deixar a base aqui. Base. Beleza. Essa transformação adjunta. Bom, existe uma representação. Eu posso definir álgebra de Heisenberg. Álgebra de Heisenberg. Bom, alguém aí está fazendo curso do Alisson, presumivelmente. Vocês estão vendo quantização de campo escalar, beleza? Vocês viram a relação de comutação entre o momento canônico e campo escalar? Ainda não? Não. Tá. Tá, então vocês não viram? Deixa eu pensar. Tá, existe... Bom, quando você calcula comutador entre campo escalar e seu momento canônico associado, você tem operadores desse tipo aqui, ó. Isso daqui é uma certa constante, delta n m. Mais n delta i j. Bom, de alguma maneira você pode escrever isso, tá? E a álgebra de Heisenberg está relacionada à relação de comutação entre momento canônico e entre um campo escalar e o seu momento canônico associado, tá? Bom, isso tem a ver com extensões centrais de álgebra, enfim, vamos deixar esse detalhe para lá. Mas a álgebra de Heisenberg é uma álgebra que satisfaz essas relações de comutação. Ela satisfaz xy é igual a z, tá? Tem 3 geradores também. X, z é igual a 0 e YZ é igual a 0. Tá, a gente pode tentar mostrar que bom, na verdade a gente vai calcular, né? Eu quero achar uma representação dessa álgebra aqui de Lie. Eu quero encontrar a representação, eu quero calcular a representação dessa álgebra nas matrizes 3×3, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui, adjunta de x agindo em y, adjunta de x agindo em x, em y, em z, depois adjunta de y agindo em x, adjunta de y agindo em y, e adjunta de y agindo em z, e adjunta de z agindo em x, adjunta de z agindo em y, adjunta de z agindo em z. Pessoal, relacionado àquela álgebra, hoje em dia, aí se vocês forem olhar um livro chamado Superstring Theory, do Polchinski,
o pessoal usa bastante a álgebra de vértices, né? E a álgebra de vértices hoje em dia é uma questão que está bastante em voga, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista matemático. E há muito tempo atrás teve um curso aí no IME, que eu e alguns colegas, a gente assistiu sobre álgebra de vértices. E, bom, todo mundo aqui teve dificuldade em aprender tabuada, né? Quando tinha 6 anos de idade. Eu tive, todo mundo aí teve. Quem fala que não teve, está mentindo, né? Então fácil é aquilo que você já sabe, difícil é aquilo que você não sabe. Essa é a definição. E, bom, menino, né, adolescente, foi assistir esse curso de álgebra de vértices. E assim, realmente, aquilo era japonês. Aí tinha um livrinho para acompanhar chamado Vertex Algebras for Beginners. Aí eu me perguntei, pô, não tem Vertex Algebras for Losers? Né? Porque era um passo mais baixo, assim. Mas enfim, fácil aquilo que você sabe e difícil aquilo que você não sabe. Hoje beleza, mas naquela época, digamos que o ego ficou bastante rebaixado. Isso daqui é zero. Comutador entre x e y é o quê? H. Entre x e z. X e z? Não, H não, né? X e y é z. Desculpa. XZ, 0. Depois YX. Não, peraí, tá errado esse negócio. Aqui é X. Tá. Peraí, pessoal. Aqui é XY é Z. XZ é 0. Agora YX, tá certo. É menos Z. YY é 0. YZ é só V lá, é 0 também. Depois comutador entre Z e X, quanto que é? É 0. Entre Z e Y é 0. Pô, tudo é 0. E Z e Z é 0 também. Enfim. Então a matriz adjunta de X. Então a matriz do tipo, me ajude aí, por favor. Dá 0, agindo no primeiro vetor. Agindo no segundo vetor tem que dar o último. Então agindo no segundo vetor tem que dar o último. E agindo no terceiro vetor dá 0. Adjunta de Y é quanto? Agindo no primeiro vetor tem que dar menos o terceiro. Agindo no segundo dá 0, agindo no terceiro também dá 0. Estou preocupado com essa adjunta de Z, hein? Porque dá tudo 0. Não pode dar tudo 0, né? Bom, pode se o Z estiver no núcleo, né? Então isso daqui é 0. Matriz identidade. Bom, matriz nula, perdão. Tá? Então essa daí é a álgebra de Heisenberg. A representação da álgebra de Heisenberg. E você pode representar isso em matriz 3×3. Agora, para verificar se isso é representação, tem que verificar que isso daqui, no caso, matrizes 2×2, aqui nas matrizes 3×3, naquele caso, satisfaz as mesmas relações de comutação. Ou seja, o comutador que satisfaz aquelas propriedades também tem que, essas matrizes que a gente calculou tem que satisfazer essas propriedades. Tá bom? Essa daí é a álgebra de Heisenberg. Ao passada, eu defini graduação em espaços vetoriais. Tá? Espaços vetoriais graduados. Graduados. Então, eu disse que dado um grupo abeliano, tá? Vocês podem se sentir confortáveis aí, porque a vasta maioria dos exemplos em física, ou esse grupo são os inteiros,
ou Z2. Tá? Agora os matemáticos eles estão fazendo classificações em Z3 também. Por exemplo, álgebras excepcionais sobre o corpo Z3. São avanços bastante relevantes em certas áreas da matemática. Mas dado um certo grupo abeliano, a gente diz que um K espaço vetorial. Um K espaço vetorial é graduado pelo grupo G se eu puder expressar esse espaço vetorial como uma soma direta de subespaços onde esses índices estão no grupo. Tá? E mais ainda, toda vez que espaço vetorial é isso. Tá? Agora a gente diz que uma álgebra de Lie. Bom, isso vale para uma álgebra geral. Viu? A gente diz que... Vamos fazer para geral primeiro. Uma álgebra é graduada por um grupo por G se V for graduado. Agora sim, e a álgebra... Vou escolher aqui uma álgebra A, por exemplo. E AI, que multiplica a J, está dentro de AI mais J. Ok? É isso. Tá, em suma é isso. Isso daqui significa o seguinte, dado um elemento numa certa álgebra, num certo subespaço, e dado outro elemento num outro subespaço, então, quando eu multiplicar esses elementos, eu estou no espaço subsequente. Isso que significa ser uma álgebra graduada. Eu falei aula passada que, por exemplo, os polinômios, a álgebra dos polinômios, satisfaz isso. Né? Um exemplo. Esse espaço aqui, Px, espaço dos polinômios na variável x. Ok? Então, por exemplo, dados um certo polinômio, q de x é x quadrado. P de x é igual a x ao cubo. E R de x é igual a x à quarta. Então, dois elementos pares, q de x que multiplica R de x, quanto que é? X à sexta. Isso daqui é x quadrado, x à quarta, que é igual a x, a soma dos expoentes, que é x à sexta. Certo? Então, eu posso sempre graduar esse espaço, vou escrever lá, eu sempre posso graduar esse espaço como uma parte, sempre posso graduar esse espaço como uma parte par, uma parte ímpar, tá? Isso daqui são os polinômios de grau par, e esse daqui é espaço dos polinômios de grau ímpar. Ok? Eu tenho uma pergunta. Isso daqui é subálgebra? Então a pergunta é a seguinte: cada um desses espaços são subespaços, tá? São subespaços vetoriais. Agora, A0 e A1 são subálgebras? Subálgebras? Então eu quero responder isso. Elas são ou não são subálgebras? Olha, um subespaço vetorial é subálgebra se
Isso ocorre se o A0, dois elementos de A0, eles são fechados. Ou seja, uma subálgebra é um subespaço vetorial que ainda é fechado pela multiplicação. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que verificar isso daqui, ó. A0, A1 com A1. Isso daqui está dentro de A1 ainda? Dois polinômios de grau par, quando multiplicados, ainda dá um polinômio de grau par? Dá, certo? Então, isso daqui é sempre verdade. Agora, dois polinômios de grau ímpar, ou seja, isso daqui é a subálgebra. Dois polinômios de grau ímpar é um polinômio de grau ímpar? A multiplicação? Não em geral, né? Então, isso daqui não é subálgebra, mais ainda, isso está contido em A0. Tá? Então, aqui eu concluo que A1 não é subálgebra. Mas eu posso ver que A é realmente Z2 graduada. Por quê? Quanto que é um polinômio de grau par que multiplica um polinômio de grau par? É um polinômio de grau par. Um polinômio de grau ímpar que multiplica um polinômio de grau ímpar é um polinômio de grau par. Certo? Em Z2, 0 mais 0 é 0. 1 mais 1 em Z2 é 0 também. Né? O resto da divisão de 2 por 2. A1, um polinômio de grau ímpar, vezes um polinômio de grau par, é polinômio de grau ímpar. E um polinômio de grau par, vezes um polinômio de grau ímpar, é um polinômio de grau ímpar. Então, 1 mais 0 é 1 e 0 mais 1 é 1. Ou seja, a gente provou que AI, AJ está dentro de AI mais J. Nesse caso, como a gente está em Z2, módulo 2. Né? Ou seja, satisfaz justamente essa tabela aqui de multiplicação, bom, de soma, né? Então, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Tá bom? Então, de fato, essa álgebra dos polinômios na variável x é Z2 graduada. Bom, quem quiser se sentir com o ego inflado, pode falar que isso daqui é superálgebra. Tá? Pessoal, superálgebras são extremamente importantes, porque toda álgebra que é Z2 graduada é superálgebra. Pessoal, o que mais... Por exemplo, o Maxwell, naquele livro lá de 1878, o Tratado de Eletromagnetismo, 2 volumes, edição da Dover. Eu não sou sócio da Dover, não estou ganhando nada por fazer propaganda da Dover. Ele trata o campo magnético como a componente x, dy, dz, mais a componente y, dz dx, mais a componente z, dx dy. E quando a gente aprendeu lá em cálculo 1 que isso daqui é uma coisa pequenininha, tá certo. Mas isso daqui é um vetor de espaço dual, não necessariamente é uma coisa pequenininha. Tá? Dá para fazer integral lá em cálculo 1, tá certo aquilo. Tá? Mas, por exemplo, o Apostol lá, que é cálculo 2, ele utiliza esse formalismo. Né? Isso daqui é exatamente um produto exterior. Esses caras são elementos de espaço dual. Isso daqui é meio do produto tensorial. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, né, presumo que alguém deve ter visto, mas não todos, né? Então isso daqui é bem mais robusto do que falar que isso daqui é coisa pequenininha, né? E também, isso aqui são variáveis do seu espaço, e também o Maxwell disse que o campo elétrico é isso daqui, dx mais ey mais ez dz. Tá? E essa álgebra exterior também é Z2 graduada. Tá? Toda vez que você muda o produto, a ordem do produto, por essa definição aqui, muda de sinal.
Tá? Então, essas superálgebras são extremamente importantes, tanto do ponto de vista matemático, quanto do ponto de vista físico também. Tá? Principalmente no que diz respeito à interpretação. Quando vocês vão fazer gravitação, relatividade geral, enfim. Tá. Então, o que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte. Eu vou mostrar, já que a gente está falando de SL2, mostrar que a nossa álgebra SL2 é Z3 graduada. Como é que a gente faz isso, hein? Sempre quando eu posso escrever a nossa álgebra lá, a gente sabe que o SL2 satisfaz, apaguei, né? Satisfaz as regras de comutação xy é igual a h, hx é igual a 2x e hy é igual a menos 2y. Correto? E a gente tem uma representação dessas matrizes com 0, 1, 0, 0. Y é igual a 0, 0, 1, 0. E Z é igual a 1, 0, 0, menos 1. Beleza? Representação matricial. Eu vou denotar essa subálgebra. É a subálgebra gerada por esse elemento. É um espaço vetorial gerado por esse elemento. Eu vou denotar também, H. Vou denotar também X mesmo. O G0 como sendo o espaço vetorial gerado por esse elemento munido do colchete. E o G1 é o espaço vetorial gerado por Y. Beleza? Então, eu posso decompor SL2 como a soma direta dessas três subálgebras. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso enxergar isso? Primeiro, isso daí é subálgebra. Cada um desses espaços daqui é subálgebra, porque eu estou falando que eu posso decompor SL2 como três subálgebras. Então, é subálgebra. O que é um subálgebra? É um subespaço que é fechado perante colchete. Esse espaço daqui, ele é gerado somente por x. Se eu fizer o colchete, quanto que dá o colchete de x por x? Dá quanto? Quanto? Colchete de x por x, quanto que dá? 0. O 0 sempre está no subespaço vetorial. Sempre. Tá? Então, isso daqui é subálgebra. Da mesma forma, esse espaço G0 é subálgebra e o espaço G1 também é subálgebra. Definição de subespaço. Elementos, a soma tem que estar dentro do subespaço. Dados os elementos do subespaço, a multiplicação por escalar tem que estar e o zero também tem que estar. Né? Pessoal, como que eu posso ver aquilo, hein? Como que eu posso ver aquilo? Quanto que é o comutador entre essas duas álgebras? Olha, a primeira, isso daqui é x. Opa. Bom, comutador entre álgebras não existe, né? O que isso denota é o comutador entre elementos da álgebra. Eu fiz ali H, né? Quanto que é esse comutador? Me ajuda aí, por favor. Comutador com x e h. Menos x com h.
Menos 2x. X está onde? X está na álgebra, está nessa álgebra aqui, certo? Então, o que a gente calculou é que o comutador entre essas duas álgebras está contida na primeira, certo? Ó, menos 1 mais 0 é menos 1. Tá? Por enquanto, isso aí está valendo. Eu quero calcular o comutador entre essas álgebras agora. Isso daqui denota o comutador de elementos dessa álgebra com elementos da álgebra G1, que é gerado pelo y. Quanto que é o comutador de x com y? O comutador de x com y é h, certo? Só que o h está onde? Ele está na álgebra G0. O que a gente provou aqui é que G menos 1, G1, o produto entre elementos dessa álgebra, está em G0. Ou seja, por enquanto, está satisfazendo essa propriedade aqui, certo? Que é a nossa propriedade de graduação. Finalmente, a gente tem que verificar o quê? Relação de comutação entre G1 e G0. Isso daqui, ele denota o quê? G1 é a álgebra gerada por Y. G0 é a álgebra gerada por H. Isso, por definição, quanto que é? Quanto que é, pessoal? Y com H? É 2Y, né? Certo? 2Y está em G0. Então a gente mostrou que o produto entre elementos dessa álgebra ainda está 2y, está em G0. Y com H, menos 2y. Y é a última, está em G1. Y está em G1, hein? Tá? Então o que a gente mostrou aqui foi, em suma, a gente mostrou essas relações. A gente mostrou também que essa relação é satisfeita. A gente mostrou que essa relação é satisfeita. E a gente mostrou finalmente essa relação aqui. Então você pode tirar inúmeras propriedades só da álgebra SL2. Por exemplo, que ela é Z3 graduada. Tá? Então, SL2 possui uma Z3 graduação. Ok? Beleza? Lembrem que um espaço vetorial ele pode ser graduado, tá, por um grupo abeliano. Mas essa relação aqui, só quando você mune seu espaço vetorial de um certo produto. Tá? Alguma dúvida? Pergunta? Pessoal, chegou a hora da gente ver derivações, né? Bom, dá tempo de ver mais um exemplo antes.
Só uma observação. R3. R3. Pessoal, vocês conhecem lá os versores de R3? Correto? São os versores de R3. Versores em R3. E cada um deles satisfaz essa propriedade. JI é igual a... Desculpa, JJ e K com K é igual a 1. E qualquer outro produto escalar é zero porque eles são ortogonais. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos estabelecer, eu vou chamar esse I do meu vetor da base canônica, E1. Tá? O J, vetor da base canônica, E2. O K, versor da base canônica, E3. E vou escrever, então, um certo vetor que está em R3. Vou escrever da seguinte maneira. Vou escrever como X1, E1, X2, E2, X3, E3. Quem quiser se sentir mais confortável, coloca o X1 é igual a X, X2 é igual a Y e X3 é igual a Z. São os componentes desse vetor. Olha, eu em particular, não é minha notação preferida, essa daqui, porque X1, X2, X3 são componentes do vetor, enquanto X, Y e Z pode dar a falsa impressão que você está colocando uma carta em cima do R3, que por sua vez é uma variedade. E esse negócio de carta, atlas, necessita um certo cuidado. Então, eu utilizo essa notação aqui, mas aqui é a mesma coisa, tá bom? Eu vou estabelecer um certo isomorfismo, tá? Isomorfismo. Eu vou mandar o meu vetor da base canônica num cara chamado sigma1. O outro vetor em sigma2. E o outro vetor sigma3. E esses caras aqui, por enquanto, o isomorfismo de espaços vetoriais ainda não é um isomorfismo entre álgebras, tá? É um isomorfismo entre espaços vetoriais, tá? Então, isso daqui é representado por 0, 1, 1, 0, 0, menos I, 0, e 1, 0, 0, menos 1. Tá bom? Simplesmente isso. Tá, então, a gente sabe que essas matrizes, sigma1, sigma2, sigma3, é base de R3. E elas são chamadas de matrizes de Pauli. Tá bom? Por enquanto, só espaço vetorial. Eu não estou querendo saber de multiplicar matriz, nada disso por enquanto. Por enquanto. Então, olha só. A gente vai escrever um vetor como x1, E1, x2, E2, x3, E3. Tá? Só que, através desse isomorfismo, eu posso escrever isso como x1, sigma 1, x2, sigma 2, x3, sigma 3. Tá? Simplesmente porque essa aplicação aí é isomorfismo entre espaços vetoriais. Só que eu posso ainda escrever isso como componentes. Isso daqui é 0, 1, 1, 0. 0, menos I, 0. 1, 0, 0, menos 1. Multiplicação de escalar por matriz. Esse número
vai lá para dentro, multiplica todo mundo. Mais 0, 0, menos ix2 e x2. Mais x3, 0, 0 menos x3. Tá? Então, um vetor, ele pode ser escrito como x3 menos x3, x1 menos ix2, x1 mais ix2. Tá bom? Então, o vetor, ele é representado o vetor, então, é representado na base canônica através dessas componentes. Similarmente, escrito como componentes na base canônica. Similarmente, escrito como esse vetor. Ali é mais ou menos x1 menos ix2. E aqui é x1 mais ix2. Pergunta: qual é o determinante dessa matriz aí? Determinante da matriz. Determinante da matriz é igual a menos x3 quadrado, x3 elevado ao quadrado. Opa, determinante de V. x3... oh, não quer sair o determinante, hein? Determinante de V é menos x3 elevado ao quadrado. Menos x1 elevado ao quadrado. Menos x2 elevado ao quadrado. Ou seja, a norma do vetor em R3 é exatamente, a norma ao quadrado, né, é menos o determinante da matriz. Determinante do vetor. Tá? Nesse caso. Bom, eu deveria chamar essa representação aqui em R3 em um Vzão, só para dizer que isso daqui está em matriz 2×2 complexa. Só para discernir aqui essa representação aqui. Tá? Beleza? Eu posso fazer um pouco mais ainda do que isso. Se tivesse um mafioso aqui, ele perguntaria para mim, ó, você não pode fazer melhor, não? Então vamos tentar fazer para o espaço-tempo isso daqui, né? Para o espaço-tempo, a gente sabe, por exemplo, que um vetor ele pode ser também escrito como uma parte que multiplica a identidade mais x1 e1, x1 sigma 1, x2 sigma 2, x3 sigma 3. Tá? Sempre um vetor no espaço-tempo, ele pode ser escrito, né, em termos dessas componentes. Beleza? Onde o x0 é igual a ct. Ok? Relatividade especial. Então, eu posso ainda escrever aqui o vetor como x0 que multiplica a identidade. Bom, a outra parte a gente já sabe, né? Então só vou escrever o que a gente já sabe e já fiz as contas. Então isso daqui é x3, x1 menos x2, x1 mais x2 e menos x3. Então isso daqui é x0 mais x3, a primeira entrada. Aqui continua a mesma coisa. Aqui x1 mais x2 e x0 menos x3. Tá? Bom, agora é um outro vetor no espaço-tempo. Tá? Isso daqui está no espaço-tempo. Espaço-tempo.
Qual é o determinante dessa matriz aí? Determinante da matriz, quanto que é? x0² menos x3² menos x2² menos x1². Tá? Ou seja, isso daqui é exatamente a métrica de Minkowski, né? Ou seja, essa daqui é exatamente a norma do vetor ao quadrado e onde esse vetor ele está no espaço-tempo, né? Ou seja, isso daqui é a norma ao quadrado e indica exatamente a métrica de Minkowski, né? Ou seja, as matrizes de Pauli elas estão relacionadas à estrutura vetorial do espaço-tempo. E agora, o que eu vou fazer a gente havia definido anteriormente versores, tá? A gente havia definido anteriormente a álgebra UN das matrizes N por N, tais que elas são antissimétricas. E a gente tinha definido também a álgebra SON como sendo as matrizes nesse grupo, tais que, né? A J mais J A d'H é igual a 0. Onde esse J era o que era o J, hein, pessoal? Matrizes ortogonais. A é ortogonal. Só pergunta, hein? Eu posso definir o S e o N como sendo as matrizes daquela álgebra, tais que essas matrizes elas têm o determinante 1. Tá bom? Então, o que eu vou mostrar aqui é que essas álgebras SO3 e SU2 elas são isomorfas, tá? Aí que nasce, aí é o berço dos espinores de Pauli, tá? Oi, pois não. O J é aquela que é identidade, 0, 0, menos identidade? Então, na verdade, isso. Então, mas na verdade aí o P é igual ao Q, né? Então, nesse caso, eu tinha definido SOPQ, que são as matrizes em GLN, onde N é P mais Q, tais que AJ mais J A d'H é 0. Mas nesse caso, J é 1, P por P, 0, 0, menos 1, Q por Q. Nessa, preserva toda, né? Nessa, já que é identidade, então isso sempre ocorre. Tá? Pessoal, a gente pode definir vamos fazer a seguinte conta. Bom, eu disse que os versores eu ia chamar de E1, eu ia chamar de E2 e o K eu ia chamar de E3, tá bom? E o E1 existe um isomorfismo que leva em sigma 1, leva em sigma 2 e leva em sigma 3. Vou pegar outro giz aqui. Leva em sigma 3. E isso daqui é quanto? Matriz de Pauli 0, 1, 1, 0. 0 menos I e 0. E aqui 1, 0, 0 menos 1.
Agora, além do espaço vetorial, eu vou fazer o produto. Ou seja, eu vou agora inserir uma estrutura algébrica. Uma estrutura algébrica. Ou seja, vou colocar aqui em R3, por enquanto a gente estava aqui em R3, tá? Espaço vetorial. Agora eu vou colocar um produto e vou fazer esse produto. Eu posso fazer produto entre esses elementos do espaço vetorial e posso fazer o produto do outro lado também. Então isso daqui é 0, 1, 1, 0, que multiplica 0, 1, 1, 0. Quanto que é isso? Esse produto aí. Isso aqui é identidade. Produto de J por J. Quanto que dá? Dá 0 menos I e 0. Que multiplica 0 menos I e 0. Isso aqui dá I quadrado é menos 1. Então isso daqui também dá identidade. Vocês podem adivinhar quanto que dá o produto de K por K. São matrizes diagonais, então o produto é o produto dos elementos da diagonal. Também dá identidade. Tá bom? Vou multiplicar I por J. Quanto que dá? I por J. I por J dá 0, 1, 1, 0, que multiplica 0 menos I e 0. Isso aqui dá I, que mais? 0, 0, menos I. Ó, não deu o sigma 3, mas deu I sigma 3. Que é igual a IK, tá? Olha, vou fazer questão de não esquecer o chapeuzinho aqui, porque esse I aqui é um I quadrado tal que seja menos 1, é a unidade complexa. E aquele outro é o versor, tá? Vou fazer a multiplicação de J por K. Isso aqui dá quanto? Multiplicação de matriz. 0 menos I, 0, que multiplica 1, 0, 0 menos 1. Então isso daqui é 0, I, 0. Que é exatamente I que multiplica o versor I. Tá bom? Então aqui a gente ganha uma nova álgebra. Dá para fazer lá ainda. Finalmente, o K por I, a gente pode fazer a conta, isso daqui dá IJ. Tá? Então a gente ganha uma nova álgebra. A gente pode definir, por exemplo, eu posso calcular quanto que é o comutador entre essas matrizes, hein? Comutador entre essas matrizes. Comutador? Comutador entre essas matrizes. Por exemplo, eu quero calcular o comutador entre sigma 1 e sigma 2. Isso daqui é comutador entre 0, 1, 1, 0, 0 menos I e 0. Isso daqui é 0, 1, 1, 0, 0 menos I e 0, menos 0 menos I e 0, 0, 1, 1, 0. Beleza? Então isso daqui é... Pessoal, me ajuda aí, por favor. I, 0, 0, menos I, menos quanto? Menos I, 0, 0, I. Tá certo isso? Então isso daqui é 2I, que multiplica 1, 0, 0 menos 1. Então isso daqui é 2I, que multiplica sigma 3. Pessoal, lá no livro do Rifkin, Mathematical Methods for Physicists, tem umas 30 relações aí de matriz de Pauli aí que vocês podem rodar manivela, tá? Mas com essa definição
sempre sigma K, sigma K, sigma J é igual a 2i sigma R. Bom, claro, para K e J e R diferentes, tá? Permutação cíclica. Sempre isso pode ser verificado entre as matrizes de Pauli. E para entender espinores de Pauli, eles são exatamente elementos do espaço de representação dessas matrizes, tá? Então, qualquer matriz de SU2, as matrizes de Pauli, elas são base de SU2, não só do espaço vetorial, mas também da álgebra, né, de Pauli. Então, qualquer matriz aqui que age num certo espinor, 2×2, esse cara aqui é chamado espinor de Pauli. Tá? Dado a função de onda, lá no livro do Cohen, ele faz... Bom, vocês já me disseram que nem todo mundo aí fez quântica. Alguém fez quântica. Então tá lá no Cohen que existe uma certa função de onda e você faz esse produto com outra função de onda, onde esse mais e menos eles estão associados a esse espinor. Então existe aqui uma certa matriz de SU2 e esse espinor aqui em cima ele está relacionado ao espinor dessa função de onda positiva e isso daqui negativo, onde cada um desses está relacionado ao spin. Mas essa conversa de spin ela é bastante abrangente, tá? Na verdade, eu vou falar disso depois. Essa álgebra ela é isomorfa à álgebra spin 3, que é isomorfa à álgebra SO3, relacionada ao grupo das rotações, tá? Isso daqui é topologicamente a esfera em 4 dimensões, tá? Então, especificamente, falar que isso daqui é spin para cima e spin para baixo é falar que esse grupo age nesse espinor, tá? Ou seja, esse grupo age num vetor e toda vez que existe um vetor cujo elemento desse grupo age, eu chamo isso daqui de espinor, tá? Ou seja, um elemento desse grupo spin. Eu vou falar disso aí depois. Porque spin a gente ouve lá desde a 8ª série. Pô, spin para baixo não cabe no orbital de Pauli, que spin para baixo, spin para cima. Aí você coloca lá um S2, 2P6 e uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Desde a 8ª série lá a gente vê espinor. Bom, spin, perdão. Né? Então a gente tem que ter mais cuidado em falar sobre spin. Beleza? Isso daqui fica. Não, isso daqui vai também. Só uma coisa. Não. Eu ia falar de quaternos, mas deixa para semana que vem. SO3, tá. SO3 é a álgebra de Lie. Álgebra de Lie das matrizes antissimétricas. Pessoal, isso soletrando, eu não sei se é hífen ou se é 2 S, tá? Eu também só vou preocupar com isso dia 31 de dezembro de 2012, porque é a última vez que vale a regra do português antiga e como são as coisas, depois desmuda de novo, eu vou ter que memorizar de novo a regra que eu já tinha esquecido porque eu decorei uma regra nova, tá? Então é isso, tá? É isso, eu não sei se é 2S ou se é hífen. E também 2012 é a era de aquário, o mundo vai acabar, então não tem
Obrigado. Pessoal, continuando aqui. Esse daqui é a álgebra das matrizes antissimétricas. Tá? A gente tinha visto que essa álgebra, SU2, ela era gerada pelo conjunto das matrizes de Pauli. 0, 1, 1, 0, 0, menos I 0, e 0, que mais? 1, 0, 0 e menos 1. Tá? Relações de comutação. Sigma J, sigma K é igual a 2I, sigma J sobre 2, sigma K sobre 2 é igual a I sigma R sobre 2. Tá? Eu posso chamar isso, eu chamei isso de I, eu chamei isso de J, eu chamei isso de K. Então, sempre satisfaz isso daqui, ó. IJ é igual a IK, JK. Olha, eu dividi por 2 só para não dar 2 aqui, tá? Só para relação de comutação ser exatamente uma permutação cíclica. Isso daqui é I. Ó, sem chapeuzinho é unidade imaginária. Com chapeuzinho número complexo, tá? Unidade sem chapeuzinho é unidade imaginária, com chapeuzinho é o versor. Isso daqui é IJ. Tá? Então essas são as relações de comutação. Essas matrizes aqui, vocês podem verificar que também satisfazem as mesmas relações de comutação. Então isso daqui é IJ é igual a K, JI é igual a JK é igual a I, KI é igual a J. Bom, são as mesmas a menos desse I. Né? A gente pode defini-las como I, que multiplica as matrizes de Pauli, e são as mesmas relações de comutação. Tá? Isso mostra que essas álgebras são as mesmas, são isomorfas. Só que o mais interessante é que os grupos não são isomorfos. Porém, 2 elementos daqui equivalem a 1 elemento daqui. Tá? O que a gente tem é que isso daqui é isomorfismo entre álgebras. Só que os grupos relacionados, que é o SU2 e o SO3, eles não são isomorfos. Mas, com essa notação, eu estou dizendo que 2 elementos daqui equivalem a um único elemento de lá. Tá? Vou explicar isso em pouco tempo. Isso daqui significa o seguinte. É só observação, que é como que eu faço agir os grupos, né, relacionados a essas álgebras. O grupo SO3, ele é o grupo das matrizes ortogonais, ou seja, A transposta é igual a ela mesma, adjunta, né? Menos 1, perdão. Tal que o determinante dessa matriz seja 1, né? Pessoal, dado um vetor, por exemplo, de R3, como que eu faço agir uma matriz sobre ele? Matriz. Eu tenho um certo A, transformação linear. Vocês podem pensar que se for a rotação lá em torno do eixo Z, é cosseno θ, menos seno θ, cosseno θ, né? E o eixo Z fica imóvel. Ou seja, o eixo Z é um autovetor com alto valor igual a 1. Então, por isso que tem um bloco aqui, cosseno θ, menos seno θ, cosseno θ. Esse bloco aqui, ele é a rotação do eixo XY, e o eixo Z fica imutável. Tá? Por isso que tem esse outro bloco aqui. Então essa matriz, ela é responsável pela rotação desse vetor.
Tá? Então a ação desse grupo linear é a multiplicação à esquerda. Tá? Então a rotação é feita a partir da multiplicação à esquerda. Já o grupo SU2, ele age em vetores. Ele age de duas maneiras. Olha, em R3, a gente não tem conceito de spinor. Tá? Em SU2 já tem. Ele age de duas maneiras. Ele age ação em vetores. Pessoal, todo mundo aqui já fez mecânica? Não física 1, mas mecânica. O livro do Simon, do Goldstein, vocês viram lá. Alguém viu? Né? Mecânica, Goldstein. Tem um capítulo lá, se não me engano, capítulo 4, que ele fala sobre ângulos de Euler. Certo? E existem 3 matrizes relacionadas a esses ângulos, né? Que a rotação R3 demanda 3 ângulos e você faz a composição de 3 matrizes relacionadas a esses ângulos. E a ação em vetores, dado um certo elemento desse grupo, então, dado um vetor, então a ação é dessa maneira aqui, ó. Tá? Então o V é mandado para cá. Então existe sempre uma rotação, ela pode ser efetivada por elementos de SO3 ou por elementos de SO2. Só que em matrizes 3x3 ortogonais, eu só multiplico a esquerda, que nem álgebra linear. Lá no livro do Goldstein, você tem essa ação aqui. Tá? Então a observação é o seguinte: existem 2 elementos, tanto mais R como menos R, eles são responsáveis pela mesma ação. Tá? Ou seja, lá a gente tem um elemento, só que aqui 2 elementos correspondem a um elemento de lá. Então, exatamente devido à diferença de ações dos grupos em vetores, a gente diz que SU2 quociente com Z2 é isomorfo a SO3. Esses daqui são grupos, tá? Mas toda vez que as álgebras são isomorfas, a gente provou lá, tá? Só que os grupos não são isomorfos, no sentido de que 2 elementos aqui, eles correspondem a um só elemento de lá, tá? A ideia é essa, tá? Bom, isso daqui é exatamente essa notação. Eu estou passando quociente com Z2, então eu estou considerando 2 sinais, tá? E aqui não. Então é isso que quer dizer esse isomorfismo. E fisicamente quer dizer o seguinte: toda vez que eu faço essa rotação, isso daqui é uma conjugação, tá? Essa operação aqui é chamada conjugação. E ela também é chamada de representação adjunta. A gente vai ver em breve por quê. E o que isso tem a ver com a adjunta que a gente está calculando? A adjunta. E essa representação aqui, dado um R em SU2. E essa representação aqui, dado também o R em SU2, essa daqui é chamada representação fundamental. Fundamental. E essa representação, ela significa spinores, tá? Toda vez que eu faço agir essa representação em vetores, o SU2 em vetores, tem que ser assim, uma conjugação. Toda vez que é só multiplicação à esquerda, são spinores. Então, por exemplo, para representar neutrinos de helicidade positiva e de quiralidade, ou seja,
quiralidade positiva também, isso daqui é a matriz de rotação, por exemplo, matriz de mistura sobre neutrinos. Toda vez que eu faço corresponder a inversa, a adaga, isso daqui são neutrinos, a transformação à direita são neutrinos de helicidade negativa e também de quiralidade negativa. Toda vez que eu faço agir somente a adaga, são neutrinos de quiralidade positiva e helicidade negativa, e isso daqui é o contrário. Tá? Helicidade negativa e quiralidade negativa também. A questão é que todos esses objetos, eles são chamados de espinores de Weyl. Tá? Existem 4 tipos de espinores de Weyl. Enfim. Exatamente isso. Tá, então, por exemplo, isso também você pode ter nesses espaços que carrega a representação, você pode ter, por exemplo, um espinor de Dirac que descreve um elétron, por exemplo, um pósitron, enfim. Espinor de Dirac. Ele pode ser escrito como 2 componentes. Aqui, 2 vetores. E ele transforma, mediante, por exemplo, um certo grupo, ele transforma dessa maneira. Isso daqui é chamado de partícula, antipartícula e assim por diante. Tá? Vou dar tempo. Bom, a gente tem aí 5 minutos. Então só tem mais uma observação, que é a seguinte. Bom, a gente tem que definir derivações da álgebra de Lie. Derivações. Pessoal, a derivação é um operador que vai da álgebra de Lie. Pode ser em outra álgebra de Lie. Enfim. Vamos definir primeiro... Tá. Vamos definir na mesma. Enfim. Depois a gente define no espaço de chegada a outra. Dados x e y nessa álgebra, então uma derivação age no comutador. Isso daqui é o comutador da derivação do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro produto com o segundo. Tá? Regra do produto, ou regra de Leibniz. Tá? Então essa daqui é chamada a regra de Leibniz. Uma derivação sempre tem que satisfazer isso. Vamos lá. E o que eu quero mostrar aqui, especificamente, é que... Tá. Bom, na verdade eu tenho que mostrar várias coisas sobre derivações. Mas primeiro eu quero mostrar uma propriedade de que essa derivação é uma subálgebra. Ou seja, o espaço das derivações de G é uma subálgebra. E o que eu quero mostrar aqui também é que o comutador entre a derivação e a adjunta
de um certo elemento, isso daqui é a adjunta da derivação de um certo elemento, se somente se e somente se esse operador ele é uma derivação e se o x, né, está na álgebra. Então é isso que eu quero mostrar. E tem observação também, viu? Tem uma observação que é o seguinte, isso eu vou mostrar, mas eu quero enfatizar o seguinte. A gente viu que se a álgebra de Lie é uma certa álgebra das transformações lineares sobre um espaço vetorial, então necessariamente o comutador é igual a xy menos yx. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, o comutador é independente desse produto aqui. Porque para ter esse produto, eu preciso ter produtos entre elementos. Matrizes, é óbvio, eu sempre tenho produto entre matrizes. Mas em algumas álgebras, eu tenho o comutador, que é um produto. Mas além disso, eu preciso definir um outro produto. Tá? E esse produto, muitas vezes, é associativo. Então, o que eu quero mostrar aqui também é o seguinte. Uma derivação dessa álgebra não implica... Opa, desculpa. Uma derivação da álgebra associativa, ou seja, isso daqui é dx y é derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso daqui é a derivação da álgebra. Isso não implica sempre a derivação da álgebra de Lie. Tá? Então, o que eu quero dizer é que expressar o colchete como xy menos yx é válido sempre para transformações lineares sobre o espaço vetorial. Mas existem algumas álgebras onde a gente não pode expressar isso a menos que a gente inclua nela um produto adicional. Tá? E vamos ter problemas em derivações. Tá? Porque às vezes uma derivação da álgebra associativa não implica na derivação da álgebra de Lie. Justamente porque essa estrutura é mais básica do que essa estrutura geral. Tá? Então isso aí a gente vai ver semana que vem. Tá bom?